Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando no grupo Estudo Bíblico Básico para deixar-vos mais um fruto do Espírito Santo. E depois estarei compartilhando com os demais grupos esta palavra de hoje. Hoje eu quero falar do segundo fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Muito bem, amados. Hoje, então, eu quero falar sobre o segundo fruto, o gozo. O que significa esta palavra? Na verdade, é alegria. Alegria como fruto do Espírito Santo. Ele é absolutamente diferente da alegria provocado pelo mundo. A alegria que o mundo oferece, ele é apenas um fruto da nossa imaginação. Alegria que muitas vezes são produzidas por piadas, embriaguez, ou mesmo pelas próprias vaidades da nossa vida. São frutos humanos, frutos imaginários. Esse fruto ele tem sua duração limitada, tal qual uma nuvem passageira, e que após a sua passagem, muitas vezes deixa um rastro de tristeza, dor, incompreensão, tristeza muitas vezes insuportável. Quanto à alegria proveniente do Espírito de Deus, é algo que brota de dentro do infinito dos nossos corações. E quando isso ocorre, ele perdura por toda a eternidade. Vamos ver o que apóstolo Paulo está falando aos irmãos da igreja de Coríntio. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 7, está escrito assim: capítulo 7, verso 2, ele está escrito assim: Recebei-nos em vossos corações, e ninguém fizemos injustiça a ninguém corrompemos e a ninguém exploramos. Não o digo para vós condenar, pois já tenho declarado que estais em nossos corações, para junto morrermos ou junto vivermos. Grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordando de gozo em todas as nossas tribulações. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, no capítulo 7 de 2 Coríntios, ele, ele reconhece que foi recebido pelos irmãos e não houve nenhuma injustiça, não houve nenhuma corrupção, também não houve nenhum exploramento. E ele disse que estava falando isso não para condenar, porque os irmãos já fazia parte do coração do apóstolo Paulo. Ele uniu o coração dele aos corações dos irmãos de Corinto, ao ponto que, se fosse necessário, que viessem morrerem junto, ou se fosse viver, que fosse uma vida abundante junto. Ele disse que ele sentia fraqueza,
Ele se sentia muitas vezes fraco, mas muitos ele se gloriava a respeito dos irmãos. E ele disse que estava cheio de consolação, transbordando de gozo. Esse transbordando de gozo, ele sentia uma alegria intensa, uma felicidade, embora tivesse passando por tribulações. Ele disse que esta alegria era produzida mesmo no meio da tribulação. Mas nós vimos lá no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 13, verso 52, que havia sido levantado uma grande perseguição contra o apóstolo Paulo. E mesmo assim, ele, mesmo sendo expulso da cidade, ele disse que ele estava cheio de alegria. O versículo 52 diz assim: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, essa alegria, mesmo no momento de perseguição, essa alegria que é produzido pelo Espírito Santo como fruto do Espírito, ninguém pode roubá-lo, ninguém pode tirar de nós. Muitos mesmo, se quando enfrentamos os problemas, quando o problema vem, nós enfrentamos, pois, como uma fonte de água que se torna ainda mais abundante, a alegria, ela ultrapassa, é um gozo profundo, é uma alegria incomparável, uma felicidade incomparável. Assim também é a alegria oriunda de Deus pelo seu Espírito. É como uma fonte transbordando que jorra da eternidade aos nossos corações. Mas como é a alegria do Espírito Santo? Bem, quando se fala em alegria, a nossa mente nos leva logo a pensar nas muitas risadas, nas muitas gargalhadas, nascida dos fatos alegres da vida. Entretanto, a alegria como fruto de Deus em nós significa um estado permanente de graça. Diante das dificuldades, essa graça não desaparece, pois estamos diante do Senhor. É uma satisfação constante pela certeza de que todas as coisas referentes a nós estão absolutamente nas mãos de Deus. É por isso a total segurança, a uma alegria plena em nossos corações. Como, por exemplo, podemos citar os anjos diante do trono do Altíssimo, que vivem em constante estado de satisfação, sem que haja qualquer variação de sentimento. Então, amados, o Espírito Santo, ele enche os nossos corações, mesmo enfrentando luta, mesmo enfrentando dificuldade, podemos nos manter no estado de graça, sem perder a alegria pela vida. Quando a pessoa perde a alegria pela vida, essa pessoa muitas vezes entra em depressão e acaba muitas vezes tirando sua própria vida. Mas a alegria como fruto do Espírito jamais te deixará viver uma vida depressiva, angustiante. Você vai enfrentar a luta. As lutas virão. Enquanto estivermos aqui na terra, enfrentaremos lutas, sim, enfrentaremos obstáculo. É claro que as condições dos seres humanos e dos anjos são bastante diferentes. E por isso mesmo, é praticamente impossível manter um padrão constante de alegria aqui na terra, tal como os anjos mantêm diante do trono de Deus. Porque enquanto estivermos na terra, amado, enquanto estivermos nessa condição humana, nós ainda não recebemos o nosso corpo glorioso, não recebemos o nosso corpo transformado. Então, enquanto estivermos vivendo uma vida carnal, enfrentaremos luta, enfrentaremos dificuldade. Podemos até nos abater muitas vezes, até sentir a tristeza muitas vezes, mas são tristeza passageira.
porque o Espírito Santo sempre nos levará a um patamar onde a alegria será plena em nossos corações. Então, sabemos que isso não significa que o nosso íntimo fique mais vulnerável e se altere ou se esvazie daquele prazer real. Mesmo enfrentando essas lutas, teremos a satisfação, teremos uma felicidade, uma vez que isto se revela dentro de nós. Isto está permanente dentro de nós pela presença do Espírito Santo. É por isso, amados, que nós temos que ter bastante cuidado a não entristecer o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, porque o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós e muitas vezes ele até nos abandona na jornada da vida quando nós abandonamos ele. Porque a palavra de Deus diz: eu amo aquele que me ama, e aquele que me busca me encontrará. E aquele que me buscar será habitado por mim. Mas se ele me abandonar, eu também o abandonarei. Então, a, precisamos valorizar aquilo que temos. Nós temos a nossa fé, que é o grande valor que tem diante de Deus. O Espírito Santo só conhece a voz da fé. Então precisamos manter a nossa fé acesa, pois se vivemos aqui sem Deus, se nós abandonarmos a Deus, então o Deus removerá o Espírito que habita em nós. Pois mesmo sem ver a Deus, cremos nele de todo o nosso coração. Então, essa crença nos leva a um patamar de estarmos ligados a Deus e produzindo fruto espiritual. E esse fruto, ele nos dará gozo, felicidade plena. Além disso, a alegria daquele que está ligado a Deus pela fé no seu Filho Jesus Cristo é a resposta da salvação. Tal como disse o Senhor Jesus, quando os discípulos voltaram alegre por ter expulsado muitos demônios, o Senhor acrescentou: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vós submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Lucas capítulo 10, verso 20. Então, esta alegria imensurável, inexplicável, esta alegria grandiosa que somente o Espírito Santo pode nos conceder, que quando nós tivermos essa experiência com o Espírito Santo, no novo nascimento, então podemos entender o que significa gozo espiritual, alegria plena, felicidade plena. Que Deus vos abençoe, que o Espírito Consolador traga essa alegria plena para cada um de vós. Hoje é domingo, então não vou falar muito, porque muitas pessoas estarão já levantando bem cedo para ir à escola bíblica dominical. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louvira. Amém e amém.